Boa tarde a todas e a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Me ouvem? Eu estou, infelizmente, com um problema no meu áudio, na minha internet. Peço desculpas pela demora para iniciarmos o nosso evento e também por estar com a câmera fechada. Estou tentando me comunicar para não interromper o vídeo. Uma saudação muito breve, agradecendo muito a presença de todos, registrando aqui a presença da nossa conselheira seccional, doutora Silvia Melges, um prazer recebê-la aqui, e todos os demais colegas e amigos, diversas pessoas ao longo de todo o país, aqui nós temos participantes desse evento, de Minas Gerais, do Recife, do Rio de Janeiro. Agradeço muito Mato Grosso do Sul, é sempre uma honra recebê-lo. Peço desculpas pela minha câmera está fechada porque eu não consigo ligar, senão vai cair a minha internet. Quero, então, fazer essa saudação, agradecendo a presença de todos, e principalmente, é claro, das pessoas que estão compondo essa mesa. Quero agradecer, primeiramente, o nosso coordenador, doutor Fábio Silveira, que está aqui me dando um suporte, caso a minha internet caia, para que ele possa seguir com o evento. Agradeço muito ao doutor Fábio pela presença. Quero agradecer imensamente a nossa mediadora, a nossa presidente de mesa, Gislaine Silva, que é diretora-geral do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito da USP. Gislaine, é um prazer estar aqui. Esses eventos são pensados e dedicados aos acadêmicos, então é muito especial e muito importante a tua presença nesse evento. Muito obrigada mesmo. E, em nome do nosso presidente, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, agradecer muitíssimo a oportunidade de poder realizar esse trabalho e receber com muito carinho os nossos palestrantes, os nossos expositores de hoje. É um prazer enorme receber a doutora Margarete de Cássia Lopes, que é secretária adjunta da diretoria da nossa OAB de São Paulo, da nossa seccional de São Paulo. Doutora Margarete, que é uma advogada que é referência para todas nós, para todas as mulheres aguerridas da nossa advocacia de São Paulo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada mesmo. Quero agradecer também ao doutor Daniel Blickenstein, que está conosco aqui e que, com certeza, é uma grande referência da advocacia paulistana para todos nós, que tem uma carreira brilhante, assim como a doutora Margarete, e que, ao compartilhar a sua história, ao ouvir a experiência dessas duas pessoas que são que são referências para todos nós, com certeza os acadêmicos e acadêmicas terão muitos insights para poder aproveitar essas dicas, essa experiência que eles trarão para todos vocês. Então, agradeço imensamente a doutora Margarete e ao doutor Daniel por terem aceitado o nosso convite. É um prazer enorme recebê-los aqui. Muito obrigada mesmo. Vou passar a palavra para a Gislaine, que vai fazer a sua saudação inicial. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, Adriana. Vamos iniciar o nosso evento. Eu queria agradecer ao CAD, primeiramente, pelo convite, né? O CAD está promovendo vários eventos recentemente com os estudantes de Direito, junto com os outros centros acadêmicos também. E o Centro Acadêmico, como uma entidade que representa os estudantes, deve estar à frente desses eventos, participando também ativamente, e é muito uma honra poder fazer parte desses espaços. Vamos passar a palavra agora à doutora Margarete. Pronto? Aí. Me ouvem? Sim? Perfeito. Muito obrigada. Uma boa tarde a todos esses queridos acadêmicos de direito, que são as nossas paixões, né, doutor Daniel? Nós, como sempre acadêmicos, mais experientes acadêmicos, estamos, assim, sempre desejando estar de volta aos bancos da Faculdade de Direito, que é um melhor ambiente, um ambiente onde nos despertou toda esta vocação para a missão que é a advocacia. Gostaria de agradecer o convite,
a querida doutora Adriana Cecílio, que é a nossa presidente da Comissão de Acadêmicos, dos diretórios de acadêmicos, da Comissão Estadual, ao querido Fábio Ribeiro, e a Gislaine Silva, doutora Gislaine. É uma honra tê-la conosco, é uma honra porque diretórios acadêmicos são onde as coisas acontecem. E presidir um diretório acadêmico é para poucos. Então, gostaria muito de agradecer a sua presença, a presença desses estudantes maravilhosos aqui conosco. Também quero agradecer ao querido presidente, sempre presidente de Campinas, Dr. Daniel Brinstein, um grande amigo, um grande gestor de ordem, um grande advogado que traz aí na sua trajetória lições muito importantes para todos nós e todas nós. Então, um grande abraço a vocês e espero que esse evento, que a gente possa contribuir na vida dos senhores como um pontinho de luz, de estímulo, de fomento, para que todos os senhores sejam sal na terra e luz no mundo, porque quando abraçamos a profissão, quando escolhemos, decidimos por sermos representantes do cidadão, representantes do outro, defender o direito do outro, meus amigos, nós precisamos ter isso no coração, precisamos ser tocados no coração com essa missão. Então, quero agradecer muito a oportunidade de estar com vocês, agradeço também que estou vendo aqui os funcionários da Ordem, muito obrigada pela presença, pela colaboração. E vamos lá, doutora Gislaine, estou à disposição para dizer a todos vocês, trajetória profissional. Venho de uma família muito simples. Meu pai é caminhoneiro, minha mãe servente de escola. Moro numa pequena cidade a 700 quilômetros de São Paulo, então moro em Dracena. E tenho 32 anos de advocacia, meus amigos. Como acham que comecei? Como imaginam que essa trajetória iniciou? Será que ela foi difícil? Será que ela foi fácil? Será que eu tive problemas, obstáculos? Então, eu queria contar a vocês com muito coração a história da minha vida. Como eu sempre estudei, os meus pais, que eram pessoas muito simples, mas muito sábias, valorizavam muito o estudo. E todas as vezes, eles diziam assim, a melhor herança ou a maior herança que um pai pode deixar para um filho é o estudo. Então, filhos nossos vão disputar, sim, pelo estudo. Então, iniciamos a nossa trajetória em escolas públicas, morei inicialmente aí em São Paulo, porque meus pais trabalhavam aí, depois se mudaram para Dracena, quando eu tinha 11 anos, e aqui eu tenho meus avós, e nesta pequena cidade, continuei estudando em escolas públicas. As faculdades, há 32 anos atrás, meus amigos, eram muito difíceis de ingresso. Então, nós tínhamos poucas faculdades particulares e algumas públicas, como a USP e outras, Unesp, mas particulares tínhamos poucas. E nós, como morávamos distante demais da capital, nós viajávamos 2 horas por dia de ônibus, um ônibus de 50 lugares, com mais de 60 estudantes, para que todos pudéssemos cursar faculdade na cidade de Tupã. E todo dia saíamos às 5, voltávamos às 2 da manhã. Iniciamos a faculdade, e no nosso tempo, a faculdade eram 4 anos, mas no nosso tempo, meus amigos, era muito difícil adquirir livros, era muito difícil. Existia uma figura aqui que vocês nem devem lembrar, nunca nem ter visto na vida, que era o famoso livreiro. O livreiro, ele vinha aos escritórios e às nossas casas vendendo livros. Então, naquela época, quem conseguia um vadimécum, doutor Daniel, era rei. Quem tinha a possibilidade de ter uma assinatura da RT era um grande escritório. Por que vocês acham que todo advogado tem hoje, muito interessante, né? Porque hoje é pano de fundo das lives que você adquire, né, doutor? Que você tem uma biblioteca. Porque sempre o livro e o conhecimento foram os valores prestigiados, mas eles eram inacessíveis. Então, quando quando decidi pela advocacia, eu tive muita dificuldade. Por quê? Porque nós pagaríamos o ônibus, que equivaleria mais ou menos hoje a 2 salários mínimos, e de volta a Tupã todos os dias, a faculdade, que equivalia a 1 salário mínimo de mensalidade,
e ainda tínhamos que adquirir os livros, meus amigos. Então, isso não era uma coisa fácil. Mas, enfim, como sempre estudei, as minhas experiências profissionais foram em estágios, eu fazia estágio. E naquela época, meus amigos, sem lei do estágio, estágio sem remuneração, né? E como vocês todos dizem ainda hoje, não somos estagiários, somos escraviários, não é assim que vocês falam? Somos escraviários. O Fábio viu, o Fábio está entendendo o que eu estou falando, né? Na minha época, meus amigos, não tinha computador, né? Nós tínhamos... Vocês sabem o que é papel carbono, meus amigos? Não, né? Vocês nunca ouviram falar de papel carbono. E eles sacaneavam os estagiários, mandando os estagiários lavar o carbono, dizendo que só para que a gente ficasse com as mãos roxas. Então, hoje, naquele momento, foram momentos difíceis, mas vamos lá, vamos superar, vamos viajar, vamos tirar nota, vamos estudar. Por quê? Porque todos nós queremos o melhor, queremos crescer na vida, queremos sim ter dinheiro, que infelizmente ainda é o valor de muita gente, dinheiro em primeiro lugar. Mas nós não podemos esquecer, nós não devemos ser escravos do dinheiro, nós devemos ter atitudes que nos proporcionem conseguir ter o dinheiro, cumprindo com amor aquilo que escolhemos ser. Então, se escolhermos, e aí independente da carreira que escolhermos, vamos escolher a advocacia, vamos escolher a promotoria, vamos escolher delegado de polícia, delegado federal, vamos escolher juiz do trabalho, não interessa. O que escolhermos, precisamos fazer com amor e com muita dedicação. E aí, iniciei num escritório que na época pertencia ao meu sogro, né, e comecei estagiando com um advogado. Mas fui convidada para ser oficial de promotoria. Então, meus 3 últimos anos, sem remuneração, porque na minha época não era esse oficial que todo mundo quer ser hoje, que ganha uma graninha. Não, na minha época era sem remuneração. E daí, fomos para esse estágio. Saindo desse estágio, último ano de faculdade, meus amigos, friozinho na barriga, né? Indecisão, o que fazer, está acabando, como fazer, qual caminho seguir? E aí bate uma insegurança, um medo. A minha vontade naquele ano era voltar para o primeiro ano. Por quê? Porque eu me entendi que não sabia, não tinha conhecimento para exercer de pronto a profissão, e qualquer delas. Porque para exercer alguma missão dessas que o direito nos dá, que é representar o outro, nós precisamos ter vocação e ter, vamos dizer assim, dedicação naquilo que faremos. Então, estudo é a palavra. Também no 5º ano, nós desejamos, hoje 5º, né, mas no meu tempo, 4º ano, nós desejávamos assim, nunca mais vou fazer prova. Nossa Senhora, acabou com essa história de nota, graças a Deus, não vou ficar com pingo de saudade. Monografia, TCC, Deus o livre, não vou ficar com saudade da faculdade. Lê do engano, meus queridos. A faculdade é o melhor ambiente que alguém pode frequentar, estudante é a melhor condição que alguém pode ter, porque não somos cobrados, né? A partir do diploma, meus amigos, até seu vizinho, seu pai, sua mãe, o rapaz da frente da sua casa fala assim para você: ué, não é advogado? Não é advogada? Não acabou a faculdade? Responde isso para mim, doutor. Então, vocês se tornam, né, profissionais. E quem lhes cobra? A vida. E como tirar nota na vida? Como ter uma profissão rentável, que nos proporcione a qualidade de vida que queremos ter, porque não é ter dinheiro não é pecado, almejar bons lugares não é pecado. Nós só precisamos saber como fazer e qual caminhada nós desejamos traçar, a ética, a postura, aquilo que aprendemos em casa, que os nossos pais nos ensinaram, fazer o que é correto. Isso é berço, meus amigos, isso é educação. Isso não significa ter ou não ter dinheiro, isso significa ter valores. E eu, graças a Deus, fui formada por 2 pessoas com muitos valores. Quando eu saio da promotoria, o meu pai, encerrei o meu curso, eu sou a primeira filha formada, né, e a primeira da minha família. O meu irmão vira para o meu pai e diz assim: pai, garantiste os 50% do seu patrimônio. Ou seja, eu estava formada. Como ele disse que patrimônio era estudo, eu era os 50% de patrimônio garantido da minha família. Então, percebam, a partir daí, a minha responsabilidade ainda aumenta. Por quê? Porque, além de tudo que os meus pais tinham, eles tinham investido na minha pessoa.
Então, o meu compromisso era maior. Mas falava alguma coisa em mim como responsabilidade. Eu tinha 23 anos. Eu nunca trabalhei, meus amigos, porque a minha vida era uma vida boa, confortável, com muita luta, porque os meus pais prestigiaram realmente o estudo e tinham um pouco de condições para a gente não precisar trabalhar para estudar. O meu irmão não. O meu irmão resolveu jogar vôlei e flautear, o meu pai botou ele para trabalhar a partir dos 14 anos, viu, Fábio? Você dá risada, mas o meu irmão foi trabalhar. E aí, nós começamos a tentar idealizar uma trajetória. Eu dizia, e aqui tenho certeza que muitos dos senhores vão se identificar com esse momento. Vou prestar concurso. Vou prestar concurso porque eu quero estabilidade, eu não quero ficar preocupada, porque na minha família a instabilidade financeira era uma frequência, porque nós todos, meu pai e minha mãe, eram prestadores de serviço. Então, observe, caminhoneiro e servente de escola, só tínhamos aquele valor. Então, a estabilidade era algo que calava no nosso coração. Queríamos ter segurança. Então, vamos prestar concurso. Beleza, vamos prestar concurso. Para quê? O quê? Agora, olha o detalhe. Prestar concurso para o Ministério Público sem ter advogado um dia sequer? Ser autoridade com 23, 24, 25 anos, sem nunca ter visto um processo de perto, meus amigos? Sem ter tratado uma causa de família? Sem saber realmente qual o bem da vida que eu vou proteger? Será que nós, os jovens que somos, né, e fomos, somos arrogantes? Porque o jovem tem um filho aqui de 25 anos na minha casa que conhece tudo, sabe tudo, resolve qualquer problema. Então, é porque a vida ainda não lhe mostrou todas as suas consequências. Então, aí, quando eu percebi que eu não poderia ser uma autoridade, e aí, perceba, autoridade no sentido da palavra, aquela que serve, aquela que está a serviço, esta autoridade, ou ser um funcionário, um servidor público. E aí eu desisti. Eu falei, primeiro eu preciso advogar, primeiro eu preciso conhecer aquilo que eu vou tratar, para depois ninguém nos passar a perna, para que a gente não tenha decisão sobre a vida do outro. Um juiz, meus amigos, uma juíza, um promotor e uma promotora que nunca passaram por uma circunstância de dificuldade na vida, de vivência, não precisa ser financeira, pode ser familiar, etc. Nós não sabemos o que é isso. Nesse momento, fui advogar. Quando advoguei, numa pequena cidade, fui a primeira mulher advogando, tá? A primeira mulher numa cidade de coronéis. Então, percebam, também não foi muito fácil. E mulher tem um detalhe, eu sempre me formei jovem, então era jovem, né, 23, super jovem, né, hoje eu tenho 54, então com 23 era super jovem, mas mulher, e eu não despertava confiança nas pessoas. E as pessoas diziam, quem é esta menina? Quem é esta menina que anda por aí? Advogada? Nossa, nunca. Então, isso é uma dificuldade que nós temos no início da carreira. Trazer essa credibilidade. E aí entra todo o nosso estudo, toda a nossa postura, toda a nossa trajetória. Então, a primeira coisa que aprendi na minha carreira, na minha trajetória, era que era necessário e é necessário plantar para colher. Então, iniciei uma trajetória de aprendizado e de plantio. Com muito pouquinho, meus amigos ganhavam meio salário mínimo mensal, meio salário mínimo. Mas para quem foi estagiário e não ganhava nada, né? Então meio já era alguma coisa, certo? Aqui na minha cidade. Então ganhava meio, trabalhei, fiz cobrança, fiz aquelas ações de cobrança, aquelas cobranças dentro dos escritórios, ganhava percentual e comecei a fazer uma boa clientela. Como que eu fazia clientela? Participando da assistência judiciária, que é um convênio, que vocês talvez aí na capital não tenham tanto acesso, mas é o convênio, aí a Defensoria Pública às vezes faz a parte que nós aqui fazemos no interior, que nós somos mais de 50 mil advogados, pertencentes ao convênio, então aqui temos clientes da assistência judiciária pelo convênio, fazemos todas as defesas desses cidadãos carentes, né, trabalhando pela assistência judiciária. E na sequência, como eu sou formada antes de 88, meus amigos, certo? Eu fui contratada, né, pelo INSS para prestar serviços. E fui procuradora contratada do INSS por 17 anos. Fazia 17 audiências por dia, andava 1.000 quilômetros por semana, cuidava de 7 comarcas. Então, tudo isso
me fez a pessoa que sou hoje. Olhando para esse universo, dizendo, olha, e não foi fácil, porque as audiências do INSS, nós éramos prestadores de serviço, custava R$8, meus amigos. Ganhávamos R$8 por audiência. Então alguém vai dizer assim, não vou trabalhar por pouco. Não, isso aqui não é para mim, essa causa não é para mim. Lê do engano, meus amigos. Lê do engano. Nós precisamos trabalhar e nós precisamos dar o melhor de nós para qualquer daqueles que nos contratam. Porque é a melhor propaganda, o sucesso decorre da propaganda boca a boca. E quando a gente faz esse, bem bolado, que estamos lá no INSS, uma coisa instável, mais uma vez, eu procurei a estabilidade. E aí, fiz muitos concursos, fiquei por pouco, empatei, mas eu sempre prestei concurso para a Procuradoria do Estado, porque eu dizia, eu quero advogar, mas eu quero advogar com estabilidade. Essa foi a minha meta, porque advogar, meus amigos, é a maior missão que um cidadão pode ter. É muito interessante, o doutor Daniel vai dizer isso, tenho certeza também, porque ao advogarmos, nós precisamos provar quem somos e o que somos a cada dia, em cada causa, em cada processo. Acordamos e não temos rotina, porque todos os dias nos surpreendemos com despachos, com processos, com causas diferentes. E aí, detalhe, na capital, as pessoas ainda podem ser especialistas. Meus amigos, no interior, somos todos generalistas. Aqui defendemos desde o criminoso, realizamos todas as ações de família, trabalhamos no poder público. Aqui é difícil ser muito bom em algo, porque temos que ser bom em quase tudo. Então, é uma dificuldade que a advocacia do interior nos traz, mas também nos torna muito flexíveis. Acabou meu tempo, Gislaine, eu posso parar. Porque eu vi que o Daniel está preocupado. Não, para mim foi 12 minutos. Então, tá bom. Então, me avisa, tá? Por favor. Eu olhando para o Daniel ali, vou ficando preocupada. Então, percebam, depois que nós começamos a olhar isso, bom, vai acabar esse contrato, talvez esse segmento não seja importante. Vamos procurar outro segmento. E aí, gente, o que eu quero dizer muito para vocês de estudar é o seguinte: aqui nós levávamos 700 quilômetros para ir, 700 quilômetros para voltar para fazer um curso de especialização. Íamos de ônibus, passava a noite inteira no ônibus, estudávamos o dia todo e voltávamos. Hoje, isso acabou, porque hoje nós temos uma facilidade. A internet, ela trouxe uma democratização do conhecimento. Todos temos acesso a tudo o que queremos neste momento, que vivemos no mundo. E, portanto, o estudo tem que ser a sua melhor ferramenta, a sua capacitação. Todo dia eu tenho que aprender algo. Se eu não aprendi nada neste dia, o dia não valeu a pena, meus amigos. E aí, me dediquei, fui estudar. Estudei, fiz algumas especializações, fui contratada de todos os poderes públicos aqui da minha região, do Poder Executivo. Por quê? Eu era a única especialista em direito administrativo da minha região. Quase estou vendo vocês fazer assim, ó. Administrativo, tributário, previdenciário, coisa para gente doida. Mas é isso mesmo. Temos que olhar, há 32 anos atrás não tínhamos ninguém. Quem iniciou e olhou a advocacia previdenciária com bons olhos lá atrás e estudou, hoje está milionário, meus amigos. Por quê? Pelo número e volume de ações, porque realmente é o momento, é o direito do momento, onde eu tenho menos especialistas, onde eu preciso, lá na minha época. Então, o que vocês precisam para olhar o direito com bons olhos e não dizer assim, eu quero fazer concurso, porque o concurso dá muito mais que advogado? Lê do engano, meus amigos. A advocacia, o retorno, ele é mais lento, mas ele é certo. Querem ver a diferença do concurso? Eu sou professora do 5º ano aqui na minha cidade, que tem faculdade de Direito, nós temos curso de manhã e de noite. Para os meus alunos, eu digo assim, último ano, estágio em escritório de advocacia. Aprendam a advogar, porque você sai da faculdade, você passa o último ano já encaminhado. Aquele que não vai estudar, não, eu quero estudar, e também vale a pena, porque são 12 horas, 14 horas de estudo e com certeza serão aprovados em concurso público. Percebam o que os professores de cursinho dizem.
Eu durmo estudante, acordo autoridade. Olha só, eu durmo Margarete, acordo doutora Margarete, juíza de direito substituta. Percebam que eu não tive um tempo de trajetória profissional para me tornar essa autoridade. E nesse momento, às vezes as pessoas se confundem um pouco, porque ser autoridade é ser servidor, é estar a serviço. E olha só o que a gente pensa logo no começo. Nossa, 30 mil reais, né? Oh, que salário, nunca mais vou fazer as viagens que quero, vou fazer... Meus amigos, 30 mil reais nos primeiros 6 meses, muito relevantes. Nos segundos 6 meses, os senhores vão achar que os senhores estão trabalhando muito e ganhando pouco. No segundo ano, efetivei. No terceiro, aquilo talvez não te estimule mais, se você não tem vocação para aquela profissão. Então, o que eu preciso dizer a vocês, como acadêmicos, como pessoas, né, com a sua formação, completando a sua formação, é que tudo ou qualquer trajetória que os senhores escolherem por vocação, por amor, ela vai dar certo e você vai atingir seu caminho. A vocação que você escolher, colocando o dinheiro, o salário em primeiro plano, ela tem uma grande propensão de te tornar frustrado. E não façam isso com vocês e com a sua vida. Meu pai dizia que se trabalhar fosse bom, ninguém pagava nada para ninguém, né? Trabalhar é bom? Então por que a gente tem que ganhar dinheiro? Porque não é bom? Eu digo aos senhores que o trabalho dignifica mesmo. E por que trabalhamos? Porque amamos o que fazemos. Qual é a sensação que eu tenho? Como advogada, aqui a advocacia me deu tudo o que eu tenho e tudo o que eu sou, né? Qual é a sensação melhor do universo para mim? Quando eu recebo um cliente aqui e quando eu conseguir ajudá-lo a solucionar um problema da vida. Meus amigos, não tem dinheiro que pague. A tabela existe, precisa ser respeitada, mas o que vale mesmo é a vida daquela pessoa, é você conseguir ser útil naquele momento, transformar a vida daquela pessoa. Então, neste momento, isso é muito mais importante do que qualquer valor econômico. Então, o dinheiro não pode estar em primeiro lugar. Alguém pode dizer assim, hipócrita? Não, não, não. Adoro dinheiro. Adoro que o dinheiro possa comprar. Não sou hipócrita, mas não sou escrava do dinheiro. Então, se eu preciso hoje deixar aqui com vocês uma inspiração, eu diria, trabalhem porque gostam, façam o que gostam, estudem todos os dias, aprendam todos os dias, em qualquer das profissões que os senhores abraçarem. A minha me permitiu ainda, eu vou só concluir, Adriana, assim, a minha profissão me permitiu algo melhor e maior. Depois que atingi um ponto na minha carreira, pude me dedicar à minha instituição. E pude me dedicar ao AB, e eu vou dizer para vocês por quê. Por poder, por vaidade, tudo isso eu já tinha na minha cidade, com meus 32 anos de advocacia. Respeito profissional, adquiri aqui, em cada processo, em cada causa, fazendo nas assessorias, porque aqui a gente vale pelo que a gente é, porque todo mundo se conhece e nós somos cobrados na rua. Então, vim servir a minha instituição, servi nas comissões, meus amigos. Não tinha de acadêmico, foi uma pena. E vou criar isso na faculdade, porque acho isso maravilhoso. Esse link entre instituição e faculdade de direito, acho essencial. Acho que a faculdade deveria direcionar todos os alunos, todos eles, para a advocacia. Essa é a profissão nata do bacharel em direito. Depois que ele advogasse, ele poderia dizer, agora não quero advocacia, agora eu vou escolher outra profissão. Mas deveríamos formar advogados, o que não fazemos. Infelizmente, nas estruturas do curso de direito, formada como está posta, não forma advogados, meus amigos. Por isso que todo mundo tem um medo quando termina o curso, né? Quem não faz estágio tem esse medo, porque não foi formado para advogar, foi formado para ser autoridade. Quando eu pude servir minha instituição, eu fui Comissão de Direitos Humanos, fiz parte e defendi os presos da rebelião da minha cidade. Montei todos os conselhos da condição feminina para defender as mulheres e o direito das mulheres
em participar e ter igualdade. Participei do direito do consumidor, participei de todos os éticas, participei de absolutamente todas as comissões. Depois de mais de 20 anos, fui convidada a ser presidente da ordem da minha cidade. Fui a primeira presidente mulher. Fui a primeira presidente de candidatura única na minha cidade, onde as pessoas se matavam. Tinha faroeste aqui, para ver quem era o presidente da ordem, porque é uma postura de muito poder numa pequena cidade. E aí, organizei os 2 grupos, conversei, por quê? Qual a nossa maior ferramenta? A nossa maior ferramenta, conhecimento, estudo e habilidade de articulação. Vamos convencer pelo conhecimento e não pela força. Então, essa é a nossa habilidade. Sendo presidente por 2 mandatos aqui, fui convidada a ser conselheira estadual. E aí, meus amigos, descobri que a OAB que nós tínhamos não era a OAB que eu queria. Fui a presidente jovem, mulher, dentro desse mundo conservador e jurássico que nós tínhamos e temos ainda em todas as instituições praticamente do nosso país. Precisamos construir. Então, convido todos vocês a participarem dessa construção. Precisamos pensar assim, qual OAB que queremos? Vamos construir. Não podemos só tacar pedra. Precisamos discutir o que eu preciso, o que falta, e vamos construir juntos essa trajetória. E esta profissão maravilhosa que é a advocacia me permitiu hoje estar junto com o presidente Caio Augusto Silva dos Santos, que é o maior líder que eu conheci, que eu já conheci muitos, mas não com essa humildade, não com esta, vamos dizer assim, generosidade, não servindo pelo exemplo, porque ele serve pelo exemplo e pelo trabalho. Advogado como todos nós, né? Batalhador como todos nós, e presidente de subseção, que foi de Bauru, é uma pessoa que compreende as necessidades da advocacia. Portanto, meus amigos, eu convido vocês a estarem construindo junto. E aí o Fábio está dizendo, o país, isso mesmo, Fábio, porque advogados e advogadas estão na Constituição por quê? Para enfeitar, meus amigos? Não, estamos na Constituição porque o Estado é de direito. E quais são os profissionais que conseguem manipular ou trabalhar a ferramenta? Somente os advogados. E é por isso que os advogados devem estar no mesmo protagonismo, construindo com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com a Defensoria, as soluções para o nosso país. Ética é a palavra. Sejam éticos, sejam honestos, plantem, não esperem que as pessoas lhe tragam flores. Plante você mesmo o seu jardim. Um beijo no coração, fiquem com Deus e sucesso, e contem comigo. Estou lá na Maria Paula, 8º andar, ou aqui em Dracena, 700 quilômetros, quem vir tomar o melhor café da cidade, que é aqui no escritório, venham cá tomar um café comigo e bater um papo, para que a gente consiga seguir e avançar em tudo aquilo que nos propomos. Um beijo, fiquem com Deus. Desculpe aí, doutor Daniel, roubei 2, 3 minutinhos seu, mas Vossa Excelência fará um resumo. Beijo. Obrigada, doutora Margarete. Alguns segundos depois já me traiu novamente. Só queria agradecer muito, muito, muito. História belíssima. Nossa, eu fiquei extremamente tocada. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, doutora Margarete, por compartilhar essa história e tantos ensinamentos, né? Desculpa, Gi, eu te cortar, eu queria muito agradecer a doutora Margarete. Eu não conhecia a história dela e eu fiquei muito, muito tocada, porque nós temos algo em comum, doutora Margarete, que a senhora não sabe. O meu pai também é motorista de caminhão. E eu também tenho uma história muito próxima da sua, assim, de uma história de vir de um espaço muito simples e de sempre galgar tudo com base no esforço, no trabalho, nos próprios méritos, na necessidade do estudo, de levar a sério o estudo. Enfim, eu me identifiquei muito e eu estou muito feliz, eu agradeço demais por toda essa trajetória que tu trouxeste, que eu acho que tocou a todos que estão aqui. Vários comentários no chat, das pessoas ficaram muito, muito emocionadas aqui com a sua história. Desculpa cortar, Gi, eu precisava fazer esse agradecimento. Deixa eu só falar uma coisa, Daniel, você me perdoa? Assim, ó, eu preciso contar uma história que aí no final não é tão feliz, mas só para vocês entenderem. Meu pai morreu de acidente aos 52 anos de idade.
O meu pai ele tinha carreta, né? E foi um ônibus desses do Paraguai, bateu no caminhão do meu pai na Serra de Cuiabá, lá em Jaciara, meu pai no acostamento. Então, o motorista do ônibus dormiu, atravessou 4 pistas, pegou meu pai no acostamento, meu pai teve politraumatismo craniano e morreu na hora. O meu pai, quando eu disse para ele assim, olha, gente, eu vou ser advogada, meu pai falava, não, advogada não, filha. Meu pai foi, que às vezes, por péssimos profissionais, enganado, por 2 vezes. E aí, eu disse ao meu pai assim, eu prometo a você que é possível ser advogado, ser honesta, ter sucesso na vida, porque só depende da gente. E foi assim que o senhor me ensinou. E, lamentavelmente, Adriano, meu pai não viu meu sucesso, porque eu tinha só 5 anos de profissão quando meu pai morreu. E eu tenho certeza, de onde quer que ele esteja, hoje ele pode dizer, existem advogados honestos, advogados éticos, aliás, existem não. A grande maciça maioria dos advogados são honestos, são éticos, porque hoje, olha a função que a vida me deu, me trouxe. Sou corregedora geral da OAB São Paulo. Lamentavelmente, o que eu preciso fazer hoje? Julgar meus colegas que não atuam com ética. E advogado que não atua com ética, meus amigos, não é advogado. Porque eu, doutor Daniel, doutor Caio, doutora Adriana e muitos outros somos advogados. E isso tem que ser orgulho e honra para todos nós. Nós não podemos deixar que as pessoas diminuam a nossa profissão por péssimos profissionais. Nós não somos e não seremos mais confundidos, porque temos uma instituição forte que lutará por nós. E aí convido a todos vocês a virem fazer parte dos tribunais de ética assim que se formarem e preencherem os requisitos, porque precisamos ter uma profissão cada vez mais valorizada por nós mesmos, meus amigos. Um grande beijo no coração, fiquem com Deus. Doutora Adriana, desculpa, mas eu achei que devia falar. Obrigada. Com certeza, muito obrigada por essa fala. Gi, não vou tomar o teu espaço, que tu é a protagonista aqui, por favor, desculpa ter tomado a palavra, mas eu precisava fazer esse comentário, eu fiquei tão tocada com a história, e é até muito bom que não esteja a câmera aberta aqui, porque eu, de peixes como sou, escorreu umas lágrimas aqui, ia ficar meio feio para mim aqui. Obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Eu estou terrivelmente surpresa com as semelhanças da história da Margarete com a minha. Embora eu nem tenha me formado ainda, estou no 3º ano, assim, tem muitas semelhanças. Desde a sua família, ser uma família humilde, a minha família também. Enfim, vim da periferia da cidade de São Carlos, lá no interior também. Minha família, minha mãe dona de casa, meu pai aposentado, né? Trabalhou de servente de pedreiro. Gosto de tributário, é uma área que eu pretendo seguir, gosto muito. E também perdi meu pai recentemente, infelizmente, e ao contrário do que aconteceu com você, foi meu pai que me incentivou muito a ser advogada. Ele sempre falava, você vai ser advogada, olha como você gosta de defender seus argumentos, sempre a teimosa. E aí eu falava, não vou ser. E aí olha onde eu tô, né? E, enfim, assim, muitas semelhanças que eu notei, eu vou comentar depois também. Eu queria falar uma coisa que eu esqueci de falar. As pessoas que estão ouvindo a gente podem mandar perguntas, inclusive no final, depois da fala do Daniel, a gente vai abrir para algumas perguntas para eles responderem. Então, por favor, mandem no chat para que eles possam responder e tirar todas as dúvidas que houver. Vou passar agora a palavra para o Dr. Daniel e fique à vontade, doutor. Obrigado, viu, Gislene? Vocês estão me ouvindo bem? Muito obrigado pelo convite, agradeço a Adriana, ao Fábio, a toda a comissão de acadêmicos do Direito da OAB de São Paulo. Agradeço também a você, viu, Gislene, pela sua mediação aqui no nosso evento. Desejo sucesso na sua trajetória na faculdade. Cumprimento também os funcionários da nossa seccional, queridos funcionários, e a nossa queridíssima Margarete de Cássia Lopes,
que fez uma explanação realmente emocionante e muito importante para a gente poder ilustrar e incentivar a trajetória daqueles que estão na faculdade e que logo vão começar a sua carreira profissional, né? A Margarete, ela é ainda, além de tudo isso, né, Margarete, acho que a gente pode puxar duas coisas importantes dessa sua carreira, que são o espaço que você conquistou sendo mulher e na advocacia, né, que a princípio era uma profissão muito de homens. Então, isso acho que valoriza ainda mais esse seu espaço, quer dizer, a conquista do espaço com todas essas dificuldades que se impõem além dessa dificuldade de ser mulher e a gente sabe como o mercado de trabalho, enfim, ele procura eventualmente criar obstáculos, né? A gente fala tanto de igualdade entre homens e mulheres e luta por isso, inclusive na seccional, nas subseções, mas a gente sabe que ainda existe muita diferença e então parabéns pela sua trajetória e por ter chegado hoje à Secretaria-Geral Adjunta da Ordem, sendo a mesma pessoa, tenho certeza, que entrou nos bancos escolares da Faculdade de Direito, né? Eu acho que essa é uma grande característica sua e que é do presidente Caio também, que é ser a mesma pessoa antes e depois da ordem, antes e depois de qualquer cargo. Ou seja, o cargo não mudou a sua natureza, nem a sua pessoa, nem a sua forma, principalmente humilde de tratar com os outros, independentemente da condição de cada um. Então, parabéns e obrigado também por nos suportar nesse momento de pandemia com a diretoria da seccional e todo o apoio que tem sido dado às subseções. Bom, eu acho que eu tenho um ponto em comum muito importante com a Margarete, não sei com a Gislane, ou com a Adriana, ou o Fábio, né? Mas eu fui fazer direito e não tenho nenhum parente advogado, nem juiz, nem promotor, nem delegado, nem ninguém. Não tenho nenhum parente, enfim, em atividade, né? O meu avô tinha feito direito, mas nunca advogou, muito pouco, enfim. Quando eu comecei a fazer direito, ele já tinha se aposentado há muitos anos e tudo, mas na verdade ele era comerciante. Então eu fui fazer a faculdade de Direito, morava em São Paulo e acabei ingressando no vestibular aqui na PUC, em Campinas, e vim fazer a faculdade aqui, mas nunca tive nenhum advogado, nenhum parente nessa área, né? E fui, assim, naqueles 17 anos de idade, que a gente não sabe muito bem o que a gente vai fazer, mais orientado também pelos meus pais, e, enfim, numa intuição que eu acho que eu gostaria de fazer a faculdade de Direito e de ser advogado. Eu nunca prestei nenhum concurso público, nunca me interessei pelo concurso público, porque eu acredito muito nisso que a Margarete falou. Eu acho que cada um nasce com as suas características, né? Ninguém se forma juiz, ninguém se forma advogado, ninguém se forma promotor. Você nasce com características que te levam a ter uma visão que se alinha mais às atividades da promotoria, de delegado de polícia, de magistrado, de advogado. E eu, na faculdade, sempre me vi muito na trajetória do advogado, de defender o interesse de alguém, daquele frio na barriga que dá toda vez que você começa um novo atendimento ou vai fazer uma audiência. Então, enfim, eu vim para Campinas, eu sou de São Paulo, vim para Campinas fazer a faculdade e comecei também do zero aqui, né? Durante o curso, tive a oportunidade de começar o meu estágio no escritório do Dr. César Zalaf, um querido amigo hoje, mas que me abriu as portas do escritório dele nesse modelo que a Margarete falou, né? A gente já tinha computador naquela época, mas ainda era um computador muito lento, mas o escritório dele ficava na garagem de uma empresa que tinha alugado uma sala embaixo e era um escritório de um advogado batalhador em início de carreira.
E o César também foi advogado do INSS, viu, Margarete? Então, eu ajudei como estagiário a fazer muitas execuções fiscais, muitas ações de INSS, porque ele também era procurador contratado, né? Então, eu fiz muitas petições na impressora matricial com papel carbono, né? Exatamente, que a gente deixava 8 horas imprimindo até sair uma petição inicial. Eu acho que hoje a tecnologia trouxe uma série de vantagens para o trabalho do advogado, né? A gente pode se dedicar mais ao trabalho propriamente dito da advocacia do que a toda essa estrutura que a gente tinha que fazer naquela época. Então, a gente recebia o Diário Oficial, 500 páginas, tinha que sentar na mesa lá e ler, colocar o cotovelo em cima do Diário Oficial, sujar tudo o cotovelo e ler o Diário Oficial inteiro, olhar o nome por nome, etc., né? Então, isso fazia com que até a atividade do estagiário fosse muito diferente do que é hoje. Eu acho que hoje o estagiário tem a oportunidade de desempenhar muito mais atividades próprias da área jurídica que o ajudam na sua formação. Não que ler o Diário Oficial não ajudasse, ajudava também, porque você lia, ia pegando a proximidade com as palavras, com os termos, mas eram muitas horas, né, fazendo isso. Então, a tecnologia, eu acho que hoje realmente trouxe mudanças muito grandes. Quando a gente comprava um livro na faculdade, era uma glória. Então, você comprava lá a coleção de direito civil, tal. Nossa, hoje em dia mudou, né? A consulta hoje é muito mais rápida. Enfim, a gente tem muita coisa eletrônica, os livros já estão aí todos na internet. Então, eu acho que a gente tem uma mudança muito grande de paradigma da profissão. Mas, enfim, então eu iniciei a minha carreira aqui em Campinas, advogando e procurando um espaço. De que forma? E parece até meio repetitivo, meio simplório falar dessa forma, né? Mas eu acho que o que a Margarete disse é perfeito. Procurando trabalhar de maneira correta e procurando sempre dar a mão ao colega e sempre estar disponível aos outros colegas. Nunca pensei em participar das atividades da ordem, enfim, nunca me passou pela cabeça. Eu busquei a minha carteira da ordem e não retornei mais ao AB por alguns anos. E assim fui, enfim, trabalhando, conquistando espaço. Eu acho que a profissão de advogado, de advogada, ela é uma profissão que exige paciência e investimento de tempo. Você realmente não sai ganhando talvez o salário que gostaria que ganhasse, né, como a Margarete mencionou, mas, por outro lado, você tem liberdade para escolher quem você quer defender, quem você quer representar, a que horas que você quer fazer isso, né? Pode ser que você faça isso 24 horas por dia, como a gente faz, mas a liberdade do exercício da advocacia, ela é uma coisa que dinheiro nenhum compra, né? E eu acho que, principalmente, essa liberdade aliada a essa vocação que cada um tem para determinadas funções. Obviamente que, ao longo da carreira, você vai adquirindo conhecimento e vai se capacitando, por exemplo, para as atividades do Tribunal de Ética, que a Margarete comentou, da UAB. Então, eu fui presidente do Tribunal de Ética aqui, a gente participa de julgamentos, atua como julgador, mas isso vem da experiência que os anos da trajetória da carreira vão nos dando, né? Então, eu comecei a advogar aqui em Campinas. O meu pai é professor de português e a gente sempre viveu muito com a máquina de escrever batendo lá em casa, né? Enquanto meu pai fazia os trabalhos, a minha mãe é psicóloga. E paralelamente à atividade da advocacia, eu também sempre me interessei muito pelo magistério. Então, fui monitor na faculdade, depois comecei a lecionar em algumas faculdades da região, até que comecei a dar aulas na PUC, onde estou até hoje, aqui em Campinas. E a sala de aula também é um lugar mágico, magnífico, onde a gente aprende muito mais do que o aluno, apesar dele achar que ele aprende mais do que a gente, né? Mas a gente, para dar aula, tem que estar atualizado o dia inteiro, a gente tem que estar preparado para todas as respostas
e a gente tem um contato com o jovem, com o aluno, com o estudante, com o acadêmico, que nos rejuvenesce, nos traz uma energia muito boa para o exercício do trabalho. Então, a sala de aula realmente é um lugar maravilhoso. Então, fui fazendo essa trajetória de magistério junto com a advocacia, e depois fui fazer uma especialização, acabei fazendo na PUC de São Paulo, mestrado e doutorado na área de Direito de Família e Sucessões, mas tudo com o objetivo de acrescentar a experiência profissional, né? Como eu comentei ontem, eu fiz uma live aqui com o pessoal da Jovem Advocacia. Quando eu entrei na UAB, a primeira coisa que eu pedi é que tirassem de todos os ofícios a palavra doutor antes do meu nome. E que ninguém se chamasse, porque a titulação não divide nem define ninguém. O que define a gente é a forma como a gente encara as outras pessoas e como a gente trata elas, né? Então, na verdade, acho que essa busca do estudo não é para a gente acrescentar títulos ou titulações, mas sim experiências. Então, a Margarete mencionou, por exemplo, ela encontrou um nicho de trabalho dentro do direito administrativo, etc., que foi essa especialização que trouxe a possibilidade dela fazer isso, né? Então, eu acho que a profissão do advogado, da advogada, ela exige constante capacitação e aprimoramento. Talvez isso que seja uma coisa muito interessante da profissão no dia a dia, né? A gente está o dia inteiro crescendo com a profissão. Você não tem estabilidade. A estabilidade te tira da cadeira, né? Diferente de um concurso público, onde você tem estabilidade, mas você tem todas as amarras da atividade. Na advocacia é o contrário. A gente começa o mês do zero, tem que fazer a nossa renda, né? E isso faz você ter que levantar da cadeira e correr atrás. E nós temos 1.200.000 advogados e advogadas no Brasil, mas tem espaço para todo mundo trabalhar. Para os advogados e advogadas que têm dedicação, que têm empenho, sempre vai ter espaço para trabalhar. Como a Margarete disse, nós temos uma pequena parcela que às vezes sai fora do que as atividades esperadas, pisa na bola numa coisa, mas a grande maioria maciça é de gente muito boa, muito dedicada e muito batalhadora. E às vezes, para quem está começando agora, né, Gislene, vocês estão nos bancos escolares, terminando a faculdade, às vezes dá aquela sensação, nossa, o que eu vou fazer? Nossa, pelo amor de Deus, e agora? Tem tanta gente, né? Mas é simples, tem que seguir em frente. Tem que seguir em frente e procurando o seu caminho sem colocar as coisas umas na frente das outras. Eu acho que esse é o grande segredo. Ninguém vai sair da faculdade e em 2 anos ter um escritório com 500 pessoas. Não vai acontecer isso. Se acontecer, alguma coisa está errada. Porque isso demanda tempo, demanda estrutura, demanda experiência. É tudo isso. Hoje, uma pessoa de Campinas me conhece, por exemplo, porque eu sou um advogado, porque durante 23 anos, 22, 23 anos, eu construí essa trajetória, né, de credibilidade, etc., pelo meu trabalho. Então, eu acho que na advocacia nada vale mais do que o nosso nome e a credibilidade que ele transmite. E isso vai acontecer aos poucos. Portanto, é uma profissão que exige paciência. Por isso que hoje muita gente acaba saindo da faculdade, não, vou prestar um concurso, porque exige esse tempo mesmo, exige. E nesse tempo a gente, muitas vezes, passa apertado, né? Eu também comecei trabalhando com uma remuneração muito pequena diante daquilo que eu acreditava que eu fazia, mas eu acreditava que eu estava investindo na minha carreira de futuro, né? E isso é verdade, né? A gente, na advocacia, você pode procurar nichos de trabalho, procurar ganchos para fazer outras atividades e tudo, e isso te dá uma liberdade muito grande. Mas a referência que você tem dos outros colegas, muitas vezes te faz muito mais reconhecido do que a sua própria, né? Então, eu acho que isso é um ponto muito importante. No meio disso tudo, eu fui convidado para participar de uma eleição da Ordem, comecei um pouco ao avesso do que é em geral, né? Fui conselheiro estadual primeiro da Ordem,
enquanto o presidente Caio ainda era presidente da subseção de Bauru. Depois, no meio desse mandato de conselheiro, eu fui presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, que foi uma experiência assim incrível, de enriquecimento também, de estudo do nosso estatuto, do Código de Ética. E depois me candidatei aqui junto com a diretoria e hoje estou no terceiro mandato aqui à frente da subseção de Campinas, fazendo isso que a Margarete disse que a gente faz, que é se dedicar à nossa categoria profissional e às pessoas. Não tem dinheiro que paga isso. O pessoal fala, não, você está lá na presidência Campinas, você já ficou rico, porque... Não tem. Eu provo por escrito quantos clientes eu já perdi porque eu não tinha tempo para ficar no escritório. Aí, mas então você... Não é louco. Eu acho que isso é o que está no coração. Tem gente que... eu não gosto de me dedicar. Por exemplo, a Gislaine está no centro acadêmico. Tem gente que não quer nem passar perto, que se passa perto até arrepia. Mas tem gente que gosta de fazer isso e gosta de se dedicar. E essas pessoas são as pessoas com essa vocação que participam da ordem. Não é retorno financeiro, muito menos, porque você... Não, eu acredito que quem participa da ordem não precisa disso para a sua trajetória, porque provavelmente se chegou a uma presidência, uma diretoria, porque já tinha a trajetória feita, né? Então, é muito bom poder se dedicar ao próximo. Então, participar da OAB, para mim, foi um divisor de águas, de um momento em que eu pude me dedicar aos colegas, me dedicar aos funcionários da subseção, às pessoas que aparecem na ordem, população, né, pedindo ajuda, direitos humanos, ajuda às mulheres, ajuda a menores, a idosos, enfim, a gente poder se dedicar sabendo que não tem nenhum dinheiro que vai ser troca disso. A troca vai ser você poder ver um projeto que você pensou junto com a sua diretoria, com um grupo, e esse projeto está realizado, né? Então, eu vejo hoje, por exemplo, na OAB de São Paulo, a Margarete, na Secretaria Adjunta, uma série de projetos que você vê sair do papel e está lá, nossa, é uma coisa... E aí você vê as pessoas usando, as pessoas usufruindo. Então, assim, isso é uma coisa que é muito recompensadora. E aí, então, hoje eu alio a atividade de magistério, pouca, com advocacia, muita, faço tudo no escritório, tiro cópia, preencho guia, recolho o guia no banco, viu, Margarete? Imprimo. Hoje eu estou em casa, por causa da pandemia, mas hoje precisei ir até o escritório, escanear uns documentos para mandar para um outro advogado, etc. Então, faço tudo. Não dispenso de fazer tudo e participar junto com todo mundo do dia a dia do escritório, porque eu gosto de fazer isso e eu acho que é uma coisa que eu aprendi, que para você poder ensinar alguma coisa para alguém, você tem que saber fazer. Não adianta querer ensinar aquilo que você não sabe, né? Então, eu fiz serviço militar obrigatório aqui na cidade, logo que me mudei, aos 18 anos, e tinha um instrutor lá no serviço militar que ele falava, não, agora nós vamos fazer isso. Só que ele fazia antes. Aí, o que você ia fazer? Se ele fazia antes, como é que você não ia fazer? Ele falava, eu vou te mandar fazer um negócio, mas eu vou fazer antes para te provar que eu sei o que eu estou te pedindo, né? E isso ficou muito marcado para mim, porque eu acho que realmente só pode pedir aquele que sabe aquilo que está fazendo. E essa é uma característica que eu vejo, por exemplo, no nosso presidente Caio, da OAB de São Paulo. Tudo que ele pede, ele já fez. Ou ele sabe fazer, ou ele já teve uma experiência. Portanto, ele nunca vai nos pedir alguma coisa que esteja fora daquilo que ele conhece, né? Conhecer, sabe? Você pedir aquilo que você sabe, conhece o assunto, né? E isso é uma demonstração muito grande de humildade, porque em geral, quando a gente não tem humildade, a gente pede para o outro aquilo que a gente não sabe fazer, né? Então, eu acho que essa é uma característica muito importante do presidente Caio. E, enfim, eu tive a oportunidade de ser presidente aqui, acompanhando outras gestões, enfim, cada um que vai e que entra, com certeza dá o seu máximo,
Mas a gestão do presidente Caio, realmente, ela é um divisor de águas também. É um divisor de águas na integração das mulheres e dos homens advogados e advogadas, dos advogados e advogados do interior com os advogados e advogados da capital, a integração total do Estado dentro de uma força importante de defesa da advocacia, da cidadania, que é a OAB. Então, acho que hoje a figura do Caio, ela aglutina todas essas características. E ele é uma pessoa tão incrível que ele é de uma humildade, de uma simplicidade tão grande, que se ele sair andando pelo centro, daqui um pouco tem umas 200 pessoas em volta dele, sem ele precisar ter feito nada. Simplesmente porque ele atrai as pessoas por um brilho próprio pessoal, que eu acho que irradia, inclusive, para toda a sua diretoria, como a gente pode ver pelo exemplo da querida Margarete de Cássia Lopes, que falou hoje aqui para a gente. Estou falando isso não é por amizade, não, é por merecimento, porque a gente vê o trabalho que vem sendo feito, principalmente nessa época de pandemia, da mão estendida que a OAB tem sido para os funcionários, colaboradores, advogadas, advogados, enfim, coroado pelo trabalho incansável das comissões que tem sido feito e para o qual eu agradeço e parabenizo também a Adriana e a Gislaine, o Fábio, pelo trabalho que vocês têm feito na Comissão de Acadêmicos do Direito, importantíssimo na instrução dos futuros advogados e advogadas que nós vamos ter e dos futuros gestores de ordem também. Então, o que eu queria dar de testemunho aqui para vocês todos é um pouco da minha trajetória, da minha carreira, de quem começou realmente de uma faculdade sem nenhuma herança, sem nenhum escritório aberto, e encontrou seu espaço, trabalhando corretamente, trabalhando direito, com ética, mas eu acho que isso é um exemplo, né, como a Margarete também, de que é possível encontrar o nosso espaço dentro da advocacia, trabalhando corretamente, atendendo aos clientes, aos colegas, sendo solidário. Então, essa é a mensagem que eu deixo a todos vocês. Agradeço mais uma vez a oportunidade de participar desse webinar e espero que todos nós possamos sair dessa situação hoje de saúde da melhor forma possível e principalmente mais solidários e mais envolvidos uns com os problemas e as necessidades do outro. Muito obrigado. Obrigada, doutor Daniel, muito obrigada mesmo. Eu acho que quando a gente sonha, né, eu brinco que os nossos projetos são primeiro sonhados, todos os projetos da CAD foram muito sonhados. E quando a gente pensou sobre esse projeto, quando a gente idealizou essa ideia de trazer colegas, foi justamente para isso, para que os acadêmicos pudessem ter essa percepção, esse olhar através da experiência das pessoas que amam aquilo que fazem, porque eu acho que muda tudo. Eu, ao longo da minha vida acadêmica, eu percebi muito aquela fala dos colegas assim, eu vou tentar concurso público, se nada der certo, eu vou advogar. Então, a advocacia parecia uma profissão hippie, né? Se nada der certo, eu me torno advogado. O que é uma coisa muito triste, muito injusta, porque a advocacia como a doutora Margarete falou, e como é uma das profissões mais importantes que nós temos dentro da nossa sociedade. As pessoas precisam perceber e ver se as pessoas não têm acesso a pessoas como vocês, que trazem essa história de luta, essa história que é recompensada por um brilhantismo que é natural, é essa coisa de poder contar, gente, deu certo através do meu trabalho, deu certo através da minha luta. Se você seguir esse caminho da ética, da honestidade, se você fizer as coisas com amor, você faz diferença na sociedade. E isso, eu acho que é o que faz falta para os acadêmicos terem esse contato. Então, eu agradeço, assim, de todo o coração, porque quando a gente faz os convites, eu não conhecia a história de vocês, eu olho as pessoas eu confesso que eu olho as pessoas que estão próximas ao Caio, porque eu sou uma fã incondicional do nosso presidente. Ele, de fato, assim como tu colocou, é uma das pessoas assim que eu mais admiro, porque ele é presidente da OAB e é uma pessoa de uma humildade,
assim, belíssima, é uma coisa assim que as pessoas têm que se espelhar nele. Nós teríamos, com certeza, uma profissão, um ambiente profissional melhor se todo mundo tivesse essa postura de humildade, de tratar o outro de igual para igual, sem empáfia, sem prepotência. Nós estamos todos ali trabalhando pelo cidadão, estamos todos juntos. Então, assim, é muito bonito e a gente aprende muito com ele. Então, eu confesso que eu me guio muito por essa referência, né? E aí eu não tenho me equivocado. As histórias são cada vez mais bonitas e cada vez mais emocionantes e inspiradoras. Então, eu agradeço de todo o coração. Estou falando demais aqui, mas eu não podia deixar de fazer essa referência ao Caio e dizer que realmente ele é uma pessoa que merece toda a nossa admiração, imensamente, assim, é uma pessoa que eu tenho imenso carinho. Muito obrigada, doutor Daniel, muito obrigada, Margarete. Gislaine, fique à vontade, eu estou aqui empolgada falando, mas o espaço é teu, por favor. Também queria agradecer ao doutor Daniel por mostrar para a gente, né, sobre a sua trajetória. Eu também tive vários pontos de conexão com sua história, embora eu nem tenha começado ainda, como eu já frisei. Tem aqui algumas perguntas. Na verdade, o Fábio mandou uma no chat e eu também tenho uma pergunta para vocês. A pergunta do Fábio é: uma das maiores preocupações dos acadêmicos hoje, após o TCC e a prova da ordem, uma das maiores preocupações dos acadêmicos hoje, após o TCC e a prova da ordem, ele está perguntando como foi o desafio do primeiro escritório para conseguir o primeiro cliente. E também, se nessa pandemia, qual tem sido o maior desafio para vocês? E a minha pergunta, ela é no sentido de muitas pessoas que entram na faculdade, elas têm uma certa dúvida quanto ao que elas vão fazer no futuro. Então, elas não entram, né, sabendo o que elas vão fazer e muitas delas não conseguem se identificar com alguma área do direito. Então, eu, por exemplo, gosto muito de tributário, é uma coisa que eu gostaria de fazer futuramente, só que muitas não têm essa área, né, para se identificar, elas não conseguem se identificar. E também não conseguem ter experiências boas que façam elas pensarem, nossa, como eu quero fazer isso, é isso que eu quero fazer no meu futuro. Eu tive a oportunidade, hoje eu vejo como oportunidade, mas na época foi questão de necessidade, de antes de fazer direito, trabalhar com direito. Então eu fui estagiária no fórum da minha cidade, depois eu fui trabalhar em um escritório de advocacia com advogado, mesmo não fazendo curso de direito, e tive essa oportunidade de conhecer o direito antes de ingressar na faculdade. Então foi uma coisa que me cativou, né, e me fez entrar na faculdade. Então eu tenho uma certa conexão, eu falo, nossa, é isso que eu gosto. Mas eu queria saber de vocês, se vocês, na faculdade mesmo, durante a graduação, vocês tiveram uma identificação com alguma área e falaram, é isso que eu quero fazer, ou se depois que vocês concluíram todos os períodos, vocês falaram, tá, o que eu vou fazer? Eu estou no escritório e vou continuar aqui, é isso que eu vou fazer? Enfim, é isso. Se vocês tiveram alguma identificação com alguma área que vocês gostaram, que vocês tiveram aulas, e é isso. Daniel, começa você. Pode falar, Margarete. Não? Bom, na verdade, eu acho que nós temos exemplos assim bem legais, porque eles estão bem diferentes, assim, bem legais. No interior, gente, quando a gente pensa em alguma área, a gente não tem o mesmo raciocínio da capital. É muito interessante, porque as vivências são super diferentes, né? Vocês aí já estão num ambiente acadêmico que ele meio que proporciona essa especialização, né? Eu gosto de tal área, então a Gislaine está aqui falando direito tributário. Não é assim, não vejo assim. Eu acho que todo estudante de direito, se eu estou enganada, primeiro ou segundo ano, dependendo, né, a grade do curso, ele fala assim, eu vou ser delegado, eu vou fazer direito penal. Eu também já passei por essa fase. Eu vou ser promotora de justiça.
porque eu fazia estágio com um promotor de justiça, inclusive os promotores que eu fiz estágio hoje estão no grau máximo da carreira, estão em São Paulo, e foi muito engraçado, quando eu terminei a faculdade, eles falavam assim, não estou vendo o teu nome na lista de inscrição, porque se eu tivesse seguido carreira, eu já tinha 3 anos de exercício, por conta de ter sido estagiário oficial. E isso me deixou muito preocupada, porque essa é uma coisa que está batendo no coração de vocês mesmo. Acho que é essa coisa, sabe, no Brasil, o Daniel acho que deve concordar, nós temos 17 anos, 18 anos, nós devemos escolher uma profissão. Isso é muito difícil, gente. Em outros sistemas de educação, estimula-se ao contrário, que primeiro o estudante atue, faça serviço voluntário, né, viaje, faça cursos técnicos, para depois ele escolher uma profissão. Então, acho muita responsabilidade nós definirmos a nossa profissão aos 17 anos sem informações suficientes. Então, eu vejo dentro do curso como uma ansiedade normal. Eu também tive essa ansiedade. Eu fico com muita pena dos meus alunos aqui do 5º ano, porque meu primeiro registro em carteira foi professor universitário, galera. Olha isso. Isso é um privilégio, né? Eu estudei tanto, eu fui monitora também e adorava, e se eu tivesse muita grana, eu só ia estudar na vida. Porque eu adoro estudar. Eu sou daquelas malucas por estudar. Só que assim, eu só acredito no conhecimento aplicado. Eu não gosto da teoria. Eu gosto do acadêmico, do científico, que traz para a comunidade uma solução, porque acho que é para isso que serve a ciência. Se a ciência não trouxer a solução, não serve. Então, quando a gente vai olhar para uma profissão, assim, a área tal, então, direito penal, eu comecei a ver o promotor que na época chegou, foi um promotor que era o mais novo do Brasil, ele foi daquelas pessoas, né, aqueles gênios, e na época não exigia a menor experiência profissional. Com 22 anos, 23 anos, ele era promotor e eu já era estagiária oficial há 3 anos. Sabe o que ele fazia com os processos, meus amigos? Ele fazia uma anotação numa planilha estatística, né? Porque na época, hoje ainda é mais, mas na época era menos. Tantos arquivamentos, tantas denúncias, e aqui os presos ficavam nas delegacias, então as execuções penais também vinham todas para o Ministério Público. Nós fazíamos também homologações trabalhistas, olha que interessante. Tudo era o Ministério Público. Então, quando chegava uma execução penal, ele assinava o despacho que nós fazíamos e ele jogava o processo no canto, assim, ó. E ele ia jogando. E ele jogou 2, ele jogou 3, ele jogou 4. No 5º, eu falei para ele, vou embora. Aí ele olhou assim para mim, assim, sua louca, né? E na minha época, promotor, hoje ainda, mas era muita autoridade. Vocês não têm noção o que é viver antes de 88, né? Mandava buscar, mandava trazer, era muito. Então, aquilo foi me doendo, porque eu tinha tanto ideal por direito e por justiça, que era o que me movia. Eu acho que todo estudante de direito traz isso em si, o que é correto, o que é justo, o que é direito. A gente busca isso, a gente já vai para o direito porque a gente tem essa vocação. E ele tratava aquela vida, aquela liberdade, aquele bem jurídico como nada, como número. Ah, meu amigo, não tive dúvida. Fechei a porta e fui embora. Fechei a porta e fui embora. Agora percebam, escolher é muito difícil. Eu só sabia que eu não queria fazer a parte do Ministério Público nisso porque a minha experiência era ruim. Mas como que eu descubro isso, meus amigos? Vivendo. Então, como eu for saber se eu gosto de direito civil, de direito penal? Então, para responder a essa pergunta do Fábio, eu quero dizer a você, faça, Fábio. Experimente, trabalhe, não diga... É igual salsinha, né, ou abóbora. Não diga que não gosta para sua mãe e para o seu pai antes de provar. Tem que provar, tem que saber como é que é. Quem ainda não tem isso definido, quem não vem com a vocação específica, porque muitos vêm. Né? Então, a Gislaine está falando tributário. Eu ouço o Daniel falar de família, Daniel. É muito interessante, ó. Pensem que eu fui a primeira mulher advogada. Ele disse isso a vocês. Olha o que aconteceu na minha cidade. Teve um mês de janeiro que eu fiz 21 divórcios. 21, Daniel. Quantos dias úteis tem janeiro, tá? E eu fiz 21 divórcios e as pessoas olhavam para mim e é muito psicológico. Olha que interessante. Todo mundo quer resolver a vida no começo do ano. Vocês já perceberam isso? Né? Todo mundo deixa dezembro para fazer as coisas e daí promete no dia 1º de janeiro e tenta fazer as coisas. Depois leva a vida. E eu fiz 21 divórcios, e como eu sempre fui muito assim, altiva,
as mulheres me procuravam, mesmo eu sendo nova, porque eu dizia assim, você tem direito, você sabia que você tem direito? Então, eu fiz tanto divórcio de médico aqui na minha cidade, Daniel, que eu tinha uma declaração pública, que eu moro numa pequena cidade, dizendo assim, se eu ficar doente, me leve para Presidente Prudente. Porque eu tinha divorciado a maioria dos médicos da minha cidade. E eu faço isso consensual. Eu tenho muita honra em dizer que eu tenho um único divórcio litigioso na carreira. Porque minha vida inteira eu fiz divórcio consensual. Eu trabalho muito pelo divórcio consensual, porque eu acho que as partes precisam resolver as suas questões. E também acho que ter advogado é uma questão de sobrevivência. Ninguém em sã consciência vai para nenhum lugar de justiça sem um advogado. Parem para pensar nisso. Depois, para que as pessoas parem de estimular que todo mundo vá a algum equipamento de justiça sem advogado. Reflete. Você vai para algum lugar de justiça sem advogado? Jamais. Então, você precisa dizer isso às pessoas. Isso é muito importante. Então, eu acabei tendo uma grande vocação para o direito de família. E faço muito até hoje, né? Eu tenho divórcios hoje aqui, e posso contar casos para vocês ficando aqui horas. Então, isso é uma coisa. A vida te leva, às vezes, a alguma contingência. Mas tem áreas, meus amigos, que não tem ninguém. Olha para a área atual, direito digital, né? Eu tenho tecnologia. Nós tínhamos um único profissional há, sei lá, 15, 20 anos atrás sobre telefonia. Olhem, são muitas áreas, são muitos lugares. Acontece que as pessoas querem que tudo caia pronto no colo. Isso não vai acontecer. Não tem pirlim-pim-pim. Tem dedicação, suor, tempo de estudo, trabalho, conquista. Isso tem. Isso é real na nossa vida. Então, faz o que ama, meus amigos. Localiza alguma coisa que te chama atenção. Localiza um estágio. Quinto ano, quarto ano. Vai para o escritório de advocacia. De graça, meus amigos. De graça. Porque vocês pensam, estagiário dá trabalho. Até ele ficar bom. E a hora que ele fica bom, ele vai embora. Né? Ele vai embora. Então, vamos fazer uma parceria de sucesso. Eu, por exemplo, sou menos experiente tecnológica. Então, eu tenho sempre tive no escritório muitos jovens comigo. E sempre, por conta da faculdade, fiz muito link. Mas acho que a novidade está aí, em dedicação para uma área que ainda não tenho tantos profissionais. É isso que eu tenho. Daniel, para você. Eu acho que é por aí também, viu, Margarete? Sobre a questão do final da faculdade, TCC, enfim, quando eu fiz a faculdade, ainda não tinha TCC, né? Mas o exame de ordem, enfim, eu acompanho os alunos, primeiro cliente, primeiro trabalho, eu acho que vem naturalmente. É uma coisa que vai acontecendo, né? Eu acho que isso que não adianta sair correndo atrás, porque daí muitas vezes a pessoa se decepciona, né? No meu caso, por exemplo, a carreira que eu escolhi, ou a área que eu escolhi, também foi muito aleatório, assim, com sinceridade. Eu comecei a faculdade, gostei mais de direito civil, não gostava tanto de direito penal, que era o que mais ou menos o que tinha assim de mais forte. Depois fui fazendo as disciplinas de direito público, mas já estagiava no escritório que fazia direito civil muito fortemente. Então foi indo por essa via, por essa afinidade, né? Mas eu também não fui escolhendo muito, eu fui indo pela sensibilidade mesmo, né? Pela intuição. E na área de família também atuo da mesma forma que você, Margarete, procurando solucionar conflitos e não criar conflitos, né? Então, enfim, e acabou indo por essa via, sem forçar. Eu acho que a gente sonha muito com aquilo que a gente quer alcançar, aquilo que a gente quer chegar, e a gente vai buscando, mas o meio do caminho, às vezes, ele muda um pouco de rota, etc. Eu acho que a única coisa importante é sempre seguir o caminho que a gente entende como correto, né? E em relação aos clientes, etc., eles acabam vindo pela naturalidade da sua atividade. Eu, por exemplo, quando comecei, acabei procurando um emprego no escritório e comecei a trabalhar como advogado num escritório
Então, eu não abri um escritório de primeiro, porque eu achei que eu não teria condições de abrir um escritório naquele momento e conseguir começar sozinho, né? Então, eu fui para um escritório e depois, então, que tive 10 anos depois só que fui ter um escritório próprio. Então, eu optei por essa via, né? Enfim, tem muita gente que começa, por exemplo, aderindo ao convênio da Defensoria, que tem um desafio muito grande também, um trabalho social muito bonito, e, enfim, nós sabemos, são muitos, quase 50 mil advogados atuando. Então, eu acho que é a questão de só ter paciência para que tudo aquilo que você construiu desde o começo da faculdade, etc., comece a render frutos futuramente. Eu acho que isso se assemelha muito às profissões dos profissionais liberais, né? Ao médico, ao dentista, ao psicólogo, ao terapeuta ocupacional, etc., que quer fazer um atendimento de consultório, etc. É o tempo que vai fazendo com que as pessoas que te conhecem te indiquem, um cliente indique para o outro, e você passe a ser uma pessoa querida por um, querida por outro, e isso acaba fazendo a sua carreira deslanchar, né? Mas sempre lembrando, isso que a Margarete falou é verdade, que a gente não para de trabalhar e na verdade, a gente é advogado ou advogada todos os dias da semana, todas as horas. Isso não para. Isso eu acho que é uma diferença muito grande do concurso público, né? Que você termina a sua atividade, você vai para casa e o negócio está lá. Na advocacia, não. É todo dia, toda hora, inclusive de fim de semana. E também, quando você está conversando com uma roda de amigos, de conhecidos, etc., você fala do que você faz, tudo isso faz parte das pessoas conhecerem a sua atividade, né? Então, eu acho que isso é uma característica importante aí da advocacia, né? Tá bom? Bom, eu queria agradecer as falas dos nossos convidados, da Margarete, do Dr. Daniel, e queria passar a palavra à Adriana, para, se ela tiver alguma fala de finalização, para que a gente possa encerrar o evento no horário. Eu aventurei aqui abrir a câmera para ver se a internet não derruba, pelo menos para vocês me verem um pouquinho. Antes de finalizar, só queria perguntar se o Fábio, que fez a gentileza, né, de vir aqui me socorrer, que é o nosso consultor da Coordenadoria de Desenvolvimento Humano, se o Fábio Silveira gostaria de fazer alguma palavra, um agradecimento aos nossos palestrantes, a Gislaine. Quer falar alguma coisa? Sim, inclusive a pergunta no chat foi minha, tá? Eu não estou trapaceando, não, é que eu ligo aqui no notebook e aqui no celular, então, né, porque um lugar funciona, outro não, então a gente utiliza todos os meios tecnológicos, né? E eu quero agradecer, foi uma exposição, assim, muito, muito legal. Conhecer a trajetória, né, de vocês, assim, foi inspiradora, e que vocês continuem, né, inspirando cada vez mais pessoas, como me inspiraram hoje também. É que quando a gente termina a academia, né, a gente fica sempre com essa questão, né? O que eu faço agora? Tem TCC, depois de TCC, prova da ordem, chega um momento que a gente fala, e agora, né? E aí vocês mostraram que há diversos caminhos, né? E que nós possamos aí, de alguma forma, anotar essas questões no coração, que é o mais importante, e caminhar na vida, né? Então, eu agradeço, foi muito boa a exposição, obrigado mesmo, obrigado, Adriana, pelo convite, por estar aqui novamente, obrigado, Gislaine, foi brilhante a forma que você conduziu os trabalhos, e só gratidão mesmo. E a todos que participaram também, muito obrigado. A nossa comissão é muito todo mundo de casa, viu, gente? Não reparem. EAD, é todo mundo amigo, e é assim, um dá a mão para o outro. Eu estava totalmente desesperada, mandei uma mensagem no grupo, gente, me socorram, vem aqui, minha internet caiu, socorro, vem o Fabinho me salvar. Então, assim, é tudo construído com muito afeto. Eu digo que as bases da CAD são, a gente se dedica muito, então é dedicação, honestidade naquilo que a gente faz e muito afeto. A gente faz porque a gente acredita, a gente faz aquilo que a gente gosta e de um jeito
especial, com muito carinho. E a prova disso é esse evento, um evento como esse, que traz tanta inspiração para os nossos acadêmicos. Com certeza, o que eu gosto de dizer para todo mundo que passa pela CAD é que o nosso trabalho, ele é semear. Nós semeamos essa inspiração nos alunos e a gente espera lá adiante colher colegas dos quais nós possamos nos orgulhar. Então, a gente está fazendo um trabalho que é um trabalho de investimento naqueles colegas que a gente quer ter adiante. Então, um momento como esse, em que vocês conseguem trazer essa experiência, essa vivência e esse testemunho de que, olha, a ética funciona, dá certo você ser uma pessoa honesta, é isso que faz a advocacia ser uma grande profissão. Para que você seja um grande profissional, você precisa se guiar por essas balizas, ser essa pessoa que é honesta, que trata as pessoas com respeito, com dignidade, que se dedica e dizer, vai dar certo. Olha só essas pessoas que estão aqui, que estão à frente da nossa instituição e que tem esse testemunho tão bacana para passar. Então, eu agradeço de todo o coração a vocês dois por estarem conosco hoje, por trazerem essa vivência de vocês, que foi tão preciosa e que vai ficar marcada no coração dos nossos acadêmicos. Muito obrigada mesmo, foi muito importante. Obrigada, Fabinho, por vir me socorrer. Muito obrigada, Gi, a gratidão é imensa. Foi muito especial para mim, de diversas formas, eu amei. Muito obrigada mesmo pelo testemunho de vocês. Obrigada, gente, e até uma próxima, que eu espero que a internet não me sabote. Muito obrigado, viu, pela oportunidade. Tchau, obrigada. Tchau, gente, muito obrigada. Contem conosco, um abraço. Estou esperando vocês, hein? Estou esperando vocês na UAB, todos comigo. Comer paçoca na sala da Margarete. Tem paçoca de Dracena, que é a melhor do mundo. Melhor do mundo. Melhor do mundo. Pode ir lá. Eu vou, hein? Não Maria Paula, 35. 8º andar. Estou te esperando, Gislaine, para tomar um café, Fábio. Vale a pena, não deixe de ir, viu? Obrigado, gente. Um abraço. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.